bichinho da goiaba. Entreguem-se completamente a Deus para que Ele use vocês, a fim de fazerem o que é direito. Romanos 6:13. Todos os dias das férias, o Heber ia brincar no fundo da chácara onde ele morava. Lá era muito gostoso. Havia pé de abacate, de laranja, de limão, de ameixa e o que ele mais gostava, pé de goiaba. Acontece que toda vez que ele mordia uma goiaba daquele pé, eca! Tinha um bichinho lá dentro. Aí o Heber percebeu que se ele quisesse colher goiabas gostosas, ele teria que cuidar daquele pé. Ele e seu pai protegeram a árvore dos bichinhos e então puderam colher goiabas lindas e gostosas. Você também pode proteger e cuidar de alguma árvore ou plantinha, sabia? Deus quer que cuidemos da natureza, porque se fizermos isso, estaremos fazendo o bem para nós mesmos. Senhor Deus, ajuda-me a cuidar da natureza. Olá, bom dia, crianças! Tudo bem? E aí, como vocês estão passando? Estão estudando muito, vendo desenho, curtindo a família? Espero que esteja tudo bem. E aí, estão preparados para mais uma aula? Hoje o que nós iremos fazer vai ser aquela narrativa. Lembra que na aula da semana passada nós pulamos lá da página 42? Então, hoje nós faremos essa narrativa. E olha só o que está pedindo para a gente. Ao ler o texto Arco-Íris Tem Mapa, você consegue perceber algumas características sobre a personagem da história. Escreva com seus colegas uma narrativa em que o personagem principal também goste da natureza. Por que eu pedi para vocês pularem essa página? Porque a gente estudou, todo o texto narrativo, agora a gente já sabe como que funciona, uma estrutura de um texto narrativo, e eu tenho certeza que vocês estão preparados agora para fazer. Só que aí, o que acontece? Está pedindo para a gente fazer o quê? Com um colega. E aí, infelizmente, nessa época não tem como a gente fazer. Mas aí, o que eu vou fazer com vocês? Eu trouxe aqui algumas dicas para vocês fazerem esse texto sozinhos. Mas aí, olha só o que eu posso falar para vocês. Se você tem muita intimidade com o coleguinha, imagina que legal. Vocês podem ligar, podem fazer uma videochamada e aí vocês podem fazer junto, não tem problema nenhum não. Agora, se você optar por fazer esse texto sozinho, eu trouxe aqui excelentes dicas que vocês vão conseguir aí dar conta do recado. Vambora? Presta atenção comigo, hein? Vamos lá! Primeira coisa que vocês têm que fazer é a escolha do personagem principal. Uma narrativa ela pode ter diversos personagens importantes, mas uma boa história estabelece sempre um personagem principal, que é o mocinho da história, que na verdade pode ser uma pessoa, animal ou até uma coisa. A história acontece por causa desse personagem. Esse personagem, então, pode ser uma menina, um menino, um jogador de futebol, uma princesa, um bombeiro, um carpinteiro ou, quem sabe, uma astronauta, um soldado, ou pode ser também até um animal, uma abelha, um leão. Olha que legal, você pode fazer a sua história de uma planta, ou até, quem sabe, de um objeto, uma cadeira, uma mesa, ou até um armário. Uma parte importante é a escolha do lugar onde a narrativa se passa. O lugar desempenha papel fundamental na história, pois adianta as sensações que o autor pretende passar. Esse lugar pode ser o deserto, pode ser um campo florido, uma floresta, ou quem sabe um campo de futebol. Pode ser uma praia, ou numa bela fazenda, ou quem sabe viajar pelo universo. Olha que legal! Depois tem o narrador. O narrador ele pode ser em primeira pessoa, quando o narrador é um personagem e por isso ele participa da história. Pode ser em terceira pessoa, quando o narrador não é um personagem e está apenas contando a história.
Outra coisa importante é em relação ao tempo, e ele é marcado por algumas palavras como ontem, semanas depois, ao meio-dia, naquele ano, em uma manhã e etc. E por fim, o enredo. O enredo, ele é o acontecimento, é a história vivida pelos personagens num determinado tempo e espaço com a seguinte estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução. Você pode começar o seu texto com: era uma vez, certo dia, em uma manhã, um tempo atrás, há muitos anos, numa festa, em um belo dia. No desenvolvimento, você começa com depois, então, em seguida, entretanto, a partir daí, quando, porém, até que. E na conclusão, você pode finalizar assim: e assim, finalmente, e foi assim que, por isso, e depois disso, portanto, e viveram depois desse dia. E por fim, faça um final memorável para a sua narrativa. O final da história tem que ser surpreendente, chocante, emocionante. Pode ser que tudo dê certo para o personagem principal ou não. Muito bem, crianças, com essas dicas agora vai ficar fácil fazer uma narrativa, né? Ainda tenho outras dicas. Não se esqueçam de fazer um título bem bacana. Escolha um título bem criativo, que dê vontade do leitor, da pessoa que vai ler o seu texto, a ter vontade de ler, ficar curioso com o que você escreveu. Outra coisa, não se esqueça dos parágrafos. O nosso texto ele vai ter no mínimo 3 parágrafos, né? Que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, o seu texto tem que ter no mínimo 3 parágrafos. Não esquece lá do nosso dedinho quando você for marcar o parágrafo. Não se esqueça também das letras maiúsculas e minúsculas. Todo texto, todo comecinho de frase começa com letra maiúscula. E quando a gente vai falar também dos substantivos próprios, lembra? Nome de pessoa, nome de animal, nome de um país ou de uma cidade, sempre começa com letra maiúscula, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, eu tenho certeza que vocês irão arrasar.